Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é o pastor Marcos Cruz falando e eu quero compartilhar com vocês um ponto, uma reflexão sobre a lição deste domingo, dia 18. Desde já e antes da gente avançar nesse vídeo, eu quero já te convidar para se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai me ajudar neste trabalho aqui no YouTube de produção de conteúdo, ok? Bom, começando pelo ponto exatamente da lição, que o tema traz, criando filhos saudáveis, ao ler o texto, eu fiquei pensando um pouco nessa abordagem que o pastor Elianai Cabral fez e traz para nós, para os estudantes da revista Lições Bíblicas, nesta edição. Exatamente sobre essa questão me chama bastante atenção porque ele faz um paralelo entre o desenvolvimento da vida de Jesus, o desenvolvimento de Jesus e o desenvolvimento do cristão. E ele aborda esse ponto de que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. E aqui, no entendimento do pastor, a palavra estatura pode ser entendida como altura, grandeza. Porém, o contexto da passagem bíblica indica desenvolvimento físico. Olha que coisa, que percepção. Então, sabedoria, né, no crescimento psicológico, intelectual, estatura, físico e também em graça no seu relacionamento com Deus. Então, essa perspectiva me chama bastante atenção porque isso direciona a lição para um ambiente, para um estudo mais interdisciplinar. Porque para falar de crescimento, por exemplo, intelectual, a gente tem que falar de cultura, de educação, a gente tem que falar de acúmulo de leituras, por exemplo, que o cristão precisa adquirir. Isso vai na contramão de que muita gente acha que a igreja ou que os crentes não precisam, por exemplo, estudar. Isso vai na contramão. Então o crente precisa ter uma sequência de leitura, uma sequência, encontro com pessoas de conhecimentos diferentes e absorver esses conhecimentos, né? Se a gente perceber isso, o apóstolo Paulo nos dá essa direção. Ao ler o próprio apóstolo, nós percebemos que Paulo, por exemplo, tinha esse entendimento, né? Paulo ele tinha conhecimento filosófico, tinha conhecimento de direito, ele tinha conhecimento teológico. Então, isso é interdisciplinar. Também, né, no tocante a físico, queridos irmãos, a Bíblia fala pouco do físico, não é? Paulo fala assim, o exercício físico para pouco se aproveita. Ele não diz que não é aproveitável, que não se aproveita para nada, mas que para pouco se aproveita. Então, há importância no exercício físico que a igreja precisa pensar. Então, nesse sentido, como é que a gente promove o crescimento físico da igreja? Então, é possível e é necessário a gente ter algum desenvolvimento, alguma atividade que vai nessa linha. Então, o pastor Elianai Cabral provoca uma discussão dentro dessa temática, porque ele diz aqui, até os 30 anos, Jesus viveu em Nazaré. Bom, mas nesse sentido, e ele coloca ainda, com sua mãe e seus irmãos, visto que José já havia morto. Então era, portanto, um homem de estatura mediana, como a de qualquer judeu, pois tinha o corpo normal e saudável. Nesse contexto, o pastor fala do crescimento natural da pessoa, do desenvolvimento do tamanho, enfim, da própria massa, de Jesus, do corpo de Jesus. Mas nos dias de hoje, quando a gente fala de crescimento físico, a gente vai para além, não é? Nós pensamos para além. Então, é necessário nesse sentido, e aqui ele aborda o contexto de que Jesus era um profissional, porque se dedicou à vida profissional de seu pai durante um tempo e trabalhou isso de forma extraordinária. Então, é importante a gente também pensar
que a igreja precisa dar uma olhadinha, nesse caso, para esse lado da vida do homem, que é o lado do crescimento físico, da estatura dele física. Então, a gente cuida da oração, nós cuidamos do louvor, nós cuidamos do conhecimento teológico, mas a gente precisa também pensar nessa questão do conhecimento físico. E por último, o pastor aborda o campo do conhecimento da graça diante de Deus. Isso me chama a atenção. Ele diz, olha, a graça que tinha para com Deus, o Pai, tinha a ver com a consciência que Jesus tinha de quem era e por que, sendo Deus, se fez carne. Então, nesse caso, a consciência de que tinha o seu papel como filho é revelada no episódio quando seus pais acharam no templo discutindo e que Jesus já estava lá lidando com os doutores na lei, né, discutindo com os doutores da lei. Então, o conhecimento, o crescimento na graça. A Bíblia diz que a graça era o que sobrava na vida dos apóstolos, eles tinham bastante graça. Então nós não podemos também ser diferentes, temos que ter essa mesma perspectiva, temos que olhar por esse viés, temos que buscar aquilo que nos dá a graça, que nos torna agraciados na presença de Deus, de maneira que todas as pessoas com quem a gente conviver e que nos ouvir, né, perceba isso, que a gente tem essa comunhão, que a gente tenha consciência. E o pastor aborda exatamente o ponto da consciência relacionada a quem Jesus era. Jesus tinha, aos 12 anos, consciência de quem ele era. E você tem essa consciência? Então, a lição de amanhã é importante, será importante para tratar essa temática com a igreja, que é do crescimento nessas três vertentes, na sabedoria, na estatura e na graça, dos filhos, que esse conjunto, certamente, como aborda aqui o pastor Elenay Cabral, produz filhos saudáveis. Então, esteja conosco nesta aula. Participe, com certeza vai ser uma bênção para todos nós, tá bom? Eu aguardo você aos domingos de manhã na Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, na rua José Francisco de Freitas, número 846, no Jardim Maria Rita. E se você gostou, ative o sininho, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos, tá certo? Deus abençoe, um abraço.